2014 é um ano eleitoral que a política pode ser compreendida de forma diferente? A pergunta vem depois de 8 anos do PSDB na presidência, 12 anos do PT e com um eleitor aparentemente mais exigente. Para discutir esse assunto, o historiador e cientista político Boris Fausto é o nosso convidado de hoje. Professor, bem-vindo. O senhor acha que a política vai ser compreendida e praticada de forma diferente nesse ano eleitoral? Bom, nesse ano eleitoral o que vai se concretizar é o voto, é a escolha dos diferentes candidatos. Nesse sentido, eu acho que o eleitor está mais orientado e mais desconfiado de técnicas de manipulação que ocorreram em situações passadas. E isso já é uma prova dessa exigência maior, ou dessa compreensão do processo político ou não? Sim, de fato é. O senhor acha que a democracia brasileira, até porque qualquer discussão do ambiente político vem por esse processo democrático ou de redemocratização que aconteceu dos anos 80 para cá, sobretudo com a eleição de Tancredo Neves, na verdade, de José Sarney, que acabou assumindo, e a sequência que veio logo depois, com Fernando Collor eleito pelo voto direto, o impeachment, Itamar Franco, os 8 anos de PSDB, 12 de Lula, e tudo num processo democrático que, se comparado com a história recente do Brasil, não houve grandes solavancos. Houve a vontade do eleitor expressada ali na urna e foi seguida. Há uma democracia diferente hoje no Brasil porque há reclamações também sobre o que é a democracia brasileira. Bom, as reclamações são muitas e eu creio que é uma série de problemas, de restrições, enfim. A gente pode aí enumerar uma série de questões. Agora, é inegável que nós tivemos um período, para a história brasileira, pode ser considerado um período relativamente longo, em que pelo menos nós tivemos escolhas livres do eleitor, transições, e dessa forma, sob esse aspecto sobretudo, a democracia inegavelmente amadureceu. Mas e as instituições brasileiras, elas têm absoluta independência e liberdade para acontecer e aplicar a lei e todo, evidentemente, o seu propósito? Aí é uma série de problemas. Os problemas institucionais, a meu ver, são muitos. Nós temos um problema no Congresso, um problema sério no Congresso. Temos problemas também na postura e nas atribuições do Executivo. Há problemas menores, mas também no judiciário, para ficar nesses 3 grandes poderes. E há os problemas institucionais do Brasil são reais. Também nesse campo houve avanços, mas também houve retrocesso. Vamos falar sobre a questão do judiciário. E evidentemente passa pelo Congresso e o Executivo é o atingido maior em algum momento, ou os candidatos ao Executivo e, sobretudo, a imprensa, que é talvez uma das grandes ferramentas de uma democracia verdadeiramente praticada e livre. Eu costumo chamar de um período de exceção, o período eleitoral da democracia. Dentro da democracia é um momento em que as regras são diferentes, não as mais democráticas. O mesmo jornalista aqui pode fazer o seu julgamento de acordo com a sua consciência, e a regra do jornalismo não pode executá-lo durante o período eleitoral, porque as regras são outras de forma de entrevista, assuntos a serem abordados e de que forma são abordados. O senhor que passou pela ditadura, na verdade no período antes da ditadura, a redemocratização e todos esses mais de 30 anos de volta da democracia, por que a democracia brasileira não evoluiu tudo nesse período? Nesse terreno? Isso. Eu acho que no Brasil há em geral, não apenas nesse terreno, mas em muitos outros terrenos, existe um preciosismo que acaba, na realidade, significando um retrocesso. É como se quisesse criar tantas leis, tantas exigências, tantas restrições, nesse caso, para que haja um equilíbrio, para que o eleitor não seja influenciado indevidamente nesse período decisivo das eleições, que na realidade o que acontece é que se acaba impedindo uma informação mais livre do eleitor. Porque nós sabemos que, por exemplo, os debates são importantes? São importantes, mas eles são muito codificados, como é normal, porque cada candidato vai procurar ter a melhor performance possível.
Por que o jornalista, por que os programas de discussão, por que esses programas em que pode haver opinião muito confrontante, mas que de pessoas que não estão tão diretamente envolvidas, né? Por que esses programas não podem ser realizados? Sobretudo quando é concessão pública, no caso de televisão e rádio. Exatamente. Isso é um tipo de tutela? Eu estou tentando tutelar o brasileiro de como a democracia tem que acontecer por parte de quem tem o poder? Eu acho que a intenção não é de tutelar, mas em todo caso, o resultado é uma espécie de pretenso purismo. Vamos impedir qualquer influência deletéria, etc. E, sob esse aspecto, pressupõe um eleitor um pouco infantil, um pouco digno dessa tutela que você fala. Tratado de forma infantilizada. Tratado de uma forma infantilizada. Senhor Essa, eu gosto sempre de pegar os aspectos históricos porque, de alguma forma, eles nos ajudam a entender ou explicar melhor por que chegamos até aqui. Quando se lutava pela democracia, a democracia prevê uma liberdade imensa de tudo. Lá atrás, imaginava-se que teríamos, em 2014, uma legislação eleitoral que é chamada pelos próprios meios democráticos, dentro do Congresso de anacrônica, dentro da imprensa de anacrônica. Juízes, inclusive, chamam aquilo de anacrônica também, mas é a lei estabelecida e não dá para não seguir, porque também daí seria antidemocrático. Por que imaginava-se que teríamos uma discussão tão paralela assim? Eu acho que não. Inclusive, isso não estava na agenda, que a agenda central era a luta pela democracia. Só essa luta já tomava corações e mentes, nessa frase batida, mas verdadeira. Então, tudo que vem depois, uma situação como essa, realmente não estava no programa. Pelo contrário, havia uma ideia que a democracia traria tudo. Havia uma ilusão, espero que me entendam, havia uma ilusão democrática nesse sentido, porque se imaginava que com a democracia nós teríamos tudo. A democracia eliminaria a inflação terrível daqueles anos, a transparência seria quase que absoluta das contas. Então, havia essa ilusão do que a democracia nos podia proporcionar, até coisas que não estavam propriamente no campo dela. Mas isso não é privilégio nosso, ou problema nosso, porque aqui do lado a Argentina tinha um presidente, Raul Alfonsín, respeitável sobre todos os pontos de vista, que dizia a mesma coisa, ele elaborava nesse sentido, com a democracia vem tudo, etc, etc. E até no movimento das diretas, que foi o movimento mais impressionante no Brasil, talvez até o mais impressionante de todos os tempos, né? Havia um pouco essa ideia, vai se reduzir as desigualdades, mais uma vez vai se estabilizar financeiramente e tal. E daí também isso facilita as decepções com a democracia. O senhor acha que hoje há um grau de decepção muito alto com a realidade brasileira, talvez em virtude disso, porque se gerou expectativas exageradas e até equivocadas? Eu acho que isso teve um bom papel, mas é que depois disso correu muita água. E apesar, a gente está aqui falando, eu estou falando de que a democracia, de certa forma, amadureceu, os problemas que vieram nesses anos todos, prejudicaram muito a visão da população acerca do regime democrático. E eu acho que há um elemento também, como a repressão no Brasil, no regime ditatorial, não atingiu a escala que atingiu a Argentina, no Uruguai, no Chile. Não estou dizendo que era uma ditadura branda, estou dizendo que não atingiu a proporção desses outros países, não atingiu amplos setores que não fossem a intelectualidade, o mundo político. Não se tem muita ideia, a população não tem muita ideia do que significava uma ditadura. E da parte da juventude existe uma certa desvalorização da democracia, porque uma das razões para isso é que eles não viveram outro período.
E se você não viveu o outro período, ou você reflete sobre isso, você se integra nessa discussão, etc., ou você vai ter a ideia de que, bom, democracia é uma coisa natural, é mais ou menos como o ar que a gente respira, mais poluído, menos poluído, mas o ar está aí, o ar é assim. Quando não é assim, isso foi toda uma construção, toda uma luta. Muita gente sofreu para que se chegasse a esse ponto. Para se chegar a esse ponto. Embora imperfeito, era muito pior. Era muito pior, sem dúvida. Mas era, sem dúvida, muito pior. Mas o que eu quero dizer, e isso é bom que a gente abra a cabeça, digamos. Eu tento abrir, não estou dizendo que tenho a cabeça aberta. O que eu quero dizer é que num país, por exemplo, como o Brasil, não só no Brasil, isso aconteceu em outros períodos, dada a repressão seletiva, dada a organização relativamente baixa da população, houve períodos em que a ditadura teve prestígio, é inegável isso. O período do milagre econômico foi um período em que a ditadura teve sustentação, sim, da classe média, e eu diria até, de uma forma mais vaga, né, até da população em geral. O país crescia a uma taxa muito alta, as pessoas começavam a, de certa forma, melhorar de vida, a catástrofe veio depois, pagou-se por isso, o tempo do milagre acabou resultando, os esquemas do milagre acabaram resultando numa problemática enorme, mas naquele período, se você não tivesse uma cabeça politizada, se você não fosse atingido pela repressão, se você não prezasse como pão nosso de cada dia a liberdade e a democracia, a repulsa à ditadura era relativamente fraca. Eu diria até que a ditadura, estou repetindo, tinha inclusive apoio em setores ponderáveis da população. Voltou a ter, inclusive, se não me engano, quando da época do impeachment, dos escândalos do governo Collor, não é? Numa pesquisa as pessoas falavam sobre o prestígio dos militares, que queriam a volta dos militares, não é? Não me lembro, para dizer a verdade, eu não me lembro. Eu me lembro que uma pesquisa colocava os militares como gente de confiança, embora tivéssemos há 6 ou 7 anos de diferença daquele momento, né? Eu acho que a concepção como instituição, a ideia de positiva do Exército como instituição, em pesquisas amplas, permanece até hoje. O que não quer dizer que hoje a instituição militar seja formada por uma cúpula de torturadores e tal. Hoje o problema é outro, que é a hesitação em reconhecer os crimes que foram cometidos no período ditatorial. Seria uma atitude que só engrandeceria as Forças Armadas. Há uma discussão sobre reforma política. Aliás, numa entrevista recente, o ex-presidente Fernando Henrique disse que a reforma não acontece porque, primeiro, há uma incompreensão por boa parte das pessoas do que seria a reforma política e porque os partidos não conseguem se conversar. Verdadeiramente não há uma conversa. Ele acusa, inclusive, o ex-presidente Lula que não consegue entender a amplitude da reforma política. O que seria bom numa reforma política? Por exemplo, o senhor defende o voto facultativo. A mudança da obrigatoriedade, a não obrigatoriedade do voto seria uma mudança? Uma mudança. O que é? A relação dos partidos com o Estado e com o cidadão também? Por onde podemos passar uma reforma simples e objetiva que trouxesse grandes mudanças? É difícil encontrar fórmulas a não ser as que sejam. Vamos enfatizar mais a participação de movimentos sociais, vamos tentar integrar diferentes organismos que venham de baixo para cima, não vamos criar mais instâncias e organizações em que são falsas representações, que na realidade são instrumentos de mando, são alguma coisa que vem de cima para baixo. Essas são as indicações. Agora, como fazer isso? Isso é um problema de todo mundo. Nós estamos, de fato, num momento de crise partidária, crise da democracia, que se junta à especificidade nossa.
Agora, o que a gente não pode é recuar nisso, a gente vai ter que avançar nisso. Deixa ele fazer as perguntas. O senhor acha que as pessoas estão discutindo isso, seja na esfera do poder, e aí eu estou falando tanto do executivo quanto do legislativo, seja no ambiente intelectual ou mesmo... As pessoas estão discutindo isso com honestidade intelectual, visando realmente buscar essa receita ou a solução para como fazer essa implementação de algo com mais participação? Acho que algumas pessoas, excepcionalmente, estão levando essa discussão com muita seriedade. Então o senhor está falando da minoria? Eu estou falando, sinceramente, da minoria. Uhum. No geral, nós estamos muito numa briga personalizada de interesses, né? E então é a tal história. Sentar na mesa para discutir interesse nacional, que é uma palavra ou uma expressão que hoje ficou meio vazia, mas que faz sentido, enfim, encontrar formas de pessoas responsáveis, de representações partidárias responsáveis, que sentem à mesa para discutir posições diferentes, mas deixar um pouco entre parênteses o interesse, o que é que o meu partido, o que é que eu vou ganhar com isso, já seria um avanço. Mas isso é uma coisa excepcional, né? Os que discutem mais isso são, nós diríamos, os intelectuais discutem isso ou escrevem sobre isso. Mas o poder dos intelectuais, pelo menos no nosso quadro político, o poder é muito baixo. São poucas as pessoas e nós formamos uma massa digamos, de acadêmicos ou de jovens que fazem suas teses, etc., que têm exigências que passam muito longe disso, né? Então, tem uma série de problemas assim. Outra é que, na vida do dia a dia, como ela é, né, com as pressões do dia a dia, vamos e venhamos, as pessoas não têm nem tempo para lidar com essas situações que são interessantes para quem tem tempo, para quem teve formação, pensar sobre elas, elevar o seu conhecimento. Não é porque as pessoas não poderiam conhecer, mas se você trabalha 10, 11 horas, vai para casa com o transporte que nós temos, liga uma televisão, se começar uma discussão de problemas dessa natureza, a grande maioria das pessoas diz, isso não é comigo, eu não quero saber. O que o senhor acha que foram aquelas manifestações de junho do ano passado, sobretudo o começo delas ali, com um envolvimento que chamou a atenção das pessoas, e eu confesso ao senhor, eu me lembro que participei de um debate acerca daquilo, e eu falei, mas isso não é novidade no Brasil. Só o movimento das diretas já colocou mais de 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú. As manifestações precisaram de dias para juntar 1 milhão de pessoas, somados os dias diferentes, ou seja, ir às ruas a gente só não estava indo, mas já tínhamos ido. O senhor acha que aquilo foi uma mudança de paradigma, uma história do antes e depois na participação popular recente do país? Essa é uma questão que vai levar algum tempo para a gente saber como vai se desenrolar. A gente já tem um certo panorama de como vão se desenrolar manifestações desse tipo. Acho que inevitavelmente elas vão continuar, porque elas expressam uma coisa que é real, é muito sentida, que é, sobretudo, a irritação da população com os problemas urbanos. Então, eu acho que isso é muito, muito significativo e também é significativa a expressão de desconfiança dos partidos. Nas primeiras manifestações, os partidos foram praticamente escorraçados das manifestações, só dizer, bom, isso é fascismo. Não, isso não é fascismo. Os partidos estão muito desmoralizados, né? E essa temática urbana, digamos assim, da mobilidade e outras questões, né? Essa problemática colocada assim na rua e mobilizando tanta gente é uma coisa nova. E não é por acaso que durante um bom tempo, até que entraram os black box, sabe, entrou toda essa coisa que desviou o movimento, não é à toa que uma grande quantidade de gente na população apoiou os movimentos.
É verdade. Você vê as estatísticas, apoiam o movimento, mesmo que o movimento trouxesse transtornos sérios, fechamento da Avenida Paulista e tal, e dizer, bom, esse pessoal está fazendo uma coisa que eu sinto, quem sabe eles vão realmente ajudar a resolver esses problemas e tal. E eu vi uns cartazes que eu acho muito significativos, pode ser um pouco paternalistas ou não, mas é muito significativo, uns cartazes que diziam, nós estamos na rua por vocês. Tem ali um marketing poderoso. Né? Tem um marketing poderoso. E real, de alguma maneira. Né? Não, é um marketing real. Ninguém estava pedindo uma coisa específica para ele. Embora, mas ali não tinha muito calo dolorido, ou seja, cada um estava reclamando do seu calo. Eu estou reclamando por causa do transporte, eu estou reclamando porque a violência é ruim, porque tinha as placas de manifestação, não eram todas queríamos votar para presidente como nas diretas já. Um desejo só, e a redemocratização. Ali tinha muito calo dolorido, não tinha? Tinha, porque os desejos eram muitos. E também não havia uma organização, isso é ruim, mas também é bom, um pouco disso também é bom. Não havia uma organização que dissesse, nós vamos sair à rua, as palavras de ordem são essas, não inventem outras, porque nós vamos sair à rua para fazer isso. O PC, o velho Partido Comunista, era um exemplo desse procedimento, e que é o procedimento, em geral, dos partidos que tem uma massa que tem uma influência e tal. Aí não, aí era uma coisa muito... Essa coisa que foi para a rua, o movimento passe livre e tal, as coisas muito frouxas. Então cada um podia pegar o seu cartazinho e dizer alguma coisa que lhe dizia mais de perto. Só que a soma do que ele dizia mais de perto acabava abarcando, de certa forma, um leque de problemas que eram problemas reais. Então, um que grita contra o estado do transporte, tem razão. Outro grupo que grita contra a situação da segurança, tem razão. Então fez digamos assim, um leque que, por um tempo pelo menos, foi uma coisa muito interessante. Uma última pergunta agora. Levando-se em conta a realidade brasileira, ninguém hoje seria contra melhorar a educação pública no país. O senhor acha que a gente conseguiria juntar milhões de pessoas na Avenida Paulista num domingo, num feriado, para reclamar a educação brasileira? Normalmente no exterior, grandes protestos são feitos no final de semana, até por causa de não criar problemas para o andar das cidades grandes, como São Paulo também é. Isso não mostraria um envolvimento maior? Em pleno domingo eu estou lá reclamando por educação melhor? O envolvimento, isso mostra que o envolvimento é o que está embutido na sua pergunta, isso mostra que o envolvimento é baixo. O envolvimento é baixo. Ninguém quer, digamos, entre aspas, estragar o seu domingo para ir para a rua, para se manifestar e tal. Agora, o tema da educação, digamos, é o tema essencial. Agora, ninguém sairia à rua para exigir coisas muito vagas, do tipo melhorar a educação e tal, civilização do povo, tal, instrução é importante. Ninguém sairia por isso, também tem esse aspecto. Precisa de uma agenda objetiva. Precisaria ter uma agenda objetiva, mas mesmo a agenda objetiva não leva a massa para a rua. Né? Quem é que leva a massa hoje para a rua, pensando assim alto, nos últimos tempos? Algo no 1º de maio, mas é por causa dos shows. Aliás, a história do 1º de maio é uma história triste, que vai da luta ao brinde. Agora, quem vai? Vão os evangélicos, vão os católicos. A religião mobiliza. Professor Boris Fausto, muito obrigado. Tá bom? Obrigado pela entrevista, obrigado pela gentileza. Obrigado a você.